Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAEP-FAEF. Oi, meus queridos, eu sou a professora Joyce e eu que vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Então, a gente vai ver a resolução de 6 questões das últimas edições do Enem e aí a gente vai entender melhor o que as provas do Enem querem de vocês. Bom, pessoal, vamos ver então a primeira questão que eu selecionei para vocês. É do Enem que foi aplicado ano passado. A primeira coisa que eu quero que vocês façam na prova do Enem, a primeira coisa que vocês precisam ler quando vocês tiverem uma questão que tenha texto, é primeiro vai no enunciado da questão. Em seguida você vai para os textos e depois você lê as alternativas. Não faça ao contrário, tá? A melhor maneira de resolver as questões de humanas que tenham textos é assim. Por quê? Porque daí você consegue focar no comando da questão e a hora que você for ler os textos, você já vai direcionar para o que a questão quer. Então vamos fazer dessa forma, tá bom? Primeiro enunciado, depois os textos. Vamos lá. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de... O enunciado já está dizendo para vocês que a gente está falando de duas ideias que se confrontam, que são opostas entre si. Então vamos ler essas duas ideias quais são. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. No texto tem a referência do historiador que escreveu ele e também o texto se chama O Mercantilismo, uma grande dica. Sempre olhem as referências dos textos. Aqui no segundo, as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Esse texto do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Bem, agora você consegue fazer uma leitura do texto já direcionado porque o enunciado fez isso para você. Então, tais concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de alternativa A, valorização do pacto colonial e combate à livre iniciativa. B, defesa dos monopólios régios, apoio à livre concorrência. C, formação do sistema metropolitano, crítica à livre navegação. D, abandono da acumulação metalista, estímulo ao livre comércio. E, eliminação das tarifas alfandegárias, incentivo ao livre cambismo. Aqui o que você tem que fazer? A gente viu que o primeiro texto era mercantilismo. E aí você tem que se lembrar do conceito disso. O que é mercantilismo? E daí você consegue achar as características dele aqui. Essa é a maior dica, tá? Pensando nas características do mercantilismo e do liberalismo, eu trouxe aqui para vocês, olha só. Então a gente tem essa tabela com todas as características do mercantilismo. O que é mercantilismo? O que é liberalismo? São práticas econômicas que alguns países adotavam. Então, o mercantilismo era uma prática econômica adotada por países de que tipo? Países absolutistas. Isso aconteceu quando? Séculos XV e XVI, principalmente. Então, aqueles países absolutistas, sabe, que os reis estavam acima de tudo e eles decidiam tudo sozinhos. E aí a gente tem, o principal objetivo do mercantilismo era que o país acumulasse metais preciosos. Essa é a ideia. Se você lembrar disso, o resto tudo você vai raciocinando. Acumular metais preciosos. E aí, eu coloquei aqui para vocês as características do mercantilismo. E também coloquei as características do liberalismo, que são ideias opostas àquilo. Então, nada de intervenção do Estado absolutista, livre comércio e livre concorrência. A partir desses conceitos, dessas características, a gente consegue responder a questão, letra B, defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência. São as características básicas de cada um. Mercantilismo, liberalismo. Bom, vamos ver a próxima. Tem tudo a ver com a questão anterior. Olha só. Aqui a gente tem, mais uma vez, um texto, enunciado e alternativas. Mas vocês já aprenderam. O que a gente lê primeiro? O enunciado. Então vamos lá. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para... Bom, voltamos ao século XVI. Tática adotada pela Inglaterra. O que será que a Inglaterra queria no século XVI? Vamos ler o texto. A ocasião fez o ladrão.
Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha, papista, quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da Rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Bom, história das colonizações. Mais uma vez a gente está falando de um país querendo acumular, né, metais preciosos. E aí a gente vai lembrar de como era a América colonial. Então, no século XVI, essa era a situação da América. Tinham territórios que eram colônias da Espanha, territórios que eram colônias de Portugal, como a gente aqui, algumas colônias francesas, holandesas e também inglesas, as 13 colônias. E lembra que a gente falou sobre mercantilismo na outra questão. As características do mercantilismo, os países querendo acumular metais preciosos. Então a gente tem que lembrar que essa era a dinâmica da colonização da América. Por que Portugal colonizou a gente? Por que a Espanha colonizou esses territórios? A ideia é sempre a mesma, acumular metais preciosos, porque eles eram mercantilistas. Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe para vocês. Então a gente tem, esse é o esquema de uma coisa chamada exclusivo metropolitano. A metrópole, no caso os países da Europa, como Portugal, Espanha, só deixavam as suas colônias comercializarem com eles, ou com quem eles permitissem. E a metrópole vendia produtos manufaturados para suas próprias colônias. Lógico que a metrópole comprava baratinho e vendia bem caro. Assim eles conseguem acumular metais preciosos, fazendo esse comércio. E era assim que Portugal e Espanha, por exemplo, os países da Europa, conseguiam lucrar com as suas próprias colônias. Pensando em toda essa dinâmica de colonização, a gente consegue responder a questão. Então a gente vai lá na letra B, conquistar as riquezas dos territórios americanos. Era isso que os países queriam no século XVI. Tá vendo? É só a gente pensar de novo no conceito de mercantilismo e pensar no contexto histórico do século XVI. Bom, pegando o gancho aí de colonização, a gente vai para a nossa próxima questão. Vamos lá. Olha, gente, mais uma vez um texto e enunciado. O Enem é sempre assim. Então vamos primeiro para o enunciado. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Bom, então a gente já está sabendo que é um texto jornalístico, olha só que legal. Vamos para o texto. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. O tamanho real da escravidão. Bom, então ele está dizendo para a gente, ele está te contando que o número de escravos aumenta no Rio de Janeiro. Em que época? Metade do século XVIII. A primeira coisa que você precisa pensar é no contexto do século XVIII no Brasil. O que estava acontecendo aqui? Que precisava de um aumento de escravos, bem no Rio de Janeiro. E aí você vai ter que se lembrar dos períodos que a gente tem dentro da nossa história do Brasil. A dica que eu dou aqui para vocês, antes da gente ver a resposta, é essa aqui, vamos olhar. Essa aqui é uma linha do tempo com todos os períodos da história do Brasil. Então a gente vai desde o período pré-colonial até a República, hoje, né? E aí a gente vai separando a época em que o Brasil foi uma colônia, a época que o Brasil virou império, depois a independência, virou república. Bom, uma coisa legal para você sempre lembrar são quais são as atividades econômicas predominantes no Brasil nas diferentes épocas. Então a gente teve no início a extração de pau-brasil, a cana-de-açúcar, depois a mineração, já na época imperial a gente vai ter o café, e aí vai ficando um pouco mais diversificado. Olha só, pessoal. Quando você consegue visualizar essa linha do tempo que eu mostrei para vocês, olha para ela. Ela é toda desenhadinha, coloridinha, olha para ela. E quando vocês estudarem História do Brasil, tenta encaixar o que vocês estão estudando nessa linha, porque daí vai fazendo mais sentido para você. Então, quando você pensa em século XVIII, você pensa em mineração. Região de Minas Gerais, conseguiram descobrir ouro. E aí o que aconteceu? Lógico que o foco da colônia foi para lá, e aí mais escravos foram necessários. Então vamos voltar para a nossa questão. Olha só,
Quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem a letra B, extração de metais preciosos, que é o que se fazia no século XVIII. E por isso que eram necessários mais escravos. Tá vendo? Pensa no contexto que dá certo. Bom, no Enem é muito mais comum cair história do Brasil do que história geral. A maioria das questões são de Brasil mesmo, tá? Outra coisa que também aparece, outro assunto que também aparece em vários Enems, é a questão da escravidão. As mulheres são assuntos bem recorrentes, tá bem? Essa questão que a gente vai ver agora tem tudo a ver com isso, sociedade na história do Brasil. Bom, vamos ler a questão. Olha só, adivinha? Mais uma vez, um texto antes do enunciado. Mas a gente já entendeu que tem que ler primeiro o enunciado, né? Não pode esquecer. Então vamos lá. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a... que essa questão me contou até agora? Ela está falando sobre o processo de independência do Brasil. Essa é a dica. Na tua cabeça já tem que vir o contexto de toda a história da nossa independência. Feito isso, vamos para o texto. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem, incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Um texto de um livro que se chama 1822, Laurentino Gomes. Bom, então no processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático. Então, por que esse caso mencionado dessa moça que se vestiu de homem, se disfarçou de homem para ir para o exército? Por que isso é tão emblemático? Por que isso é tão importante? Por causa da sociedade tradicional brasileira. Como será que era essa sociedade? Vamos voltar na linha do tempo. Olha lá. Lembra que a gente tem uma história de colonização. E a gente já aprendeu aqui na nossa aula que o que Portugal queria com a gente? Acumular metais preciosos. Portugal queria enriquecer. Era para isso que a gente servia como colônia. E aí o que aconteceu? Em todas as práticas econômicas foi muito usada a mão de obra escrava. Também já vimos isso numa outra questão. A quantidade de negros traficados para o Brasil para trabalharem foi imensa. O que aconteceu? Graças a essa história de exploração de pau-brasil, de produção de cana-de-açúcar, exploração de minérios, depois a cafeicultura, que sociedade que a gente tinha aqui? Uma sociedade mais ou menos como está retratada nessa obra. Uma sociedade onde o pai, o homem, era a figura mais importante, seguida dos seus familiares e, por último, aqueles que trabalhavam, os escravos. Lembra que, nas imagens, sempre eles mostram os escravos negros sem sapato. A marca da escravidão é o pé no chão. Negro de sapato não é escravo, é livre. Isso já foi questão do Enem. Bom, essa é a sociedade brasileira, típica. Por isso que o exemplo daquela moça que se disfarçou de homem para ir para o exército é tão emblemático. Por causa da sociedade que a gente tinha na época. Vamos voltar para as nossas alternativas. Olha lá a letra A. Rigidez hierárquica da estrutura social. Por isso que o caso dessa moça é tão emblemático. Porque a gente tem uma rigidez hierárquica muito grande na sociedade brasileira de então. Pensa no contexto, sempre. Bom, vamos para a próxima questão que eu separei para vocês agora. Brasil República é o assunto dela. Vamos ler. A gente tem o enunciado e depois o texto. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava. Bom, então o que o Enem está contando para a gente? Que tem uma ação popular aqui, envolvida, que foi uma mobilização. Vamos ver do que se trata. A revolta da vacina, de 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Um texto do historiador José Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a República que não foi. Olha só, ele está contando pra gente que é da época da República,
1904, uma revolta que aconteceu por conta de uma vacinação obrigatória. E aí o enunciado está pedindo, essa mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava. O que o Enem quer de você? O que a revolta da vacina está questionando? Por que eles estão na rua fazendo aquela mobilização toda? E foi bem violenta. Quebraram a casa do Oswaldo Cruz na época, que era o sanitarista, porque a vacinação estava sendo obrigatória. Vacinação contra a varíola, febre amarela, né? Era a preocupação deles era com várias doenças, mas a vacinação da varíola. E aí, por que esse pessoal foi para as ruas? Vamos ler todas as alternativas. Letra A, alta dos preços. Letra B, a política clientelista. Letra C, as reformas urbanas. D, o arbítrio governamental. E, as práticas eleitorais. Aqui, toma cuidado. Por quê? Porque a revolta da vacina foi uma revolta que aconteceu durante algumas reformas que estavam ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro. E aí, se você lembrar disso, talvez isso vai te induzir ao erro e você vai acabar marcando a alternativa que fala das reformas urbanas. Cuidado, não é isso que a questão quer. Ai, professora, mas essa época é a época das reformas. Tudo bem, mas não é o que a questão pede. É por isso que você tem que ler com cuidado o enunciado. No último Enem, muitos alunos disseram que tinham dificuldades de entender o enunciado das questões. Eles não sabiam o que a questão queria deles. Foi o que vários alunos meus falaram em 2019, nessa última edição. Então toma cuidado com isso. O enunciado está pedindo o que a revolta da vacina queria, por que eles estavam nas ruas. E aí, a alternativa correta é o arbítrio governamental, ou seja, o governo estava fazendo a campanha de vacinação de um jeito que a população não tinha escolha. A ideia é que a vacinação era obrigatória, por isso que eles se revoltaram. Agora, para a gente lembrar, pensar em tudo isso, eu já falei para vocês daquela linha do tempo, da história do Brasil. Dentro dessa linha do tempo, a gente consegue estabelecer uma outra linha só do período republicano. É essa daqui, ó, trouxe para vocês. Então, dentro da história do Brasil República, ou seja, lá do 15 de novembro de 1889 até agora, a gente consegue subdividir momentos dessa república. Momentos em que as eleições eram bastante manipuladas por causa do voto aberto, lembra do voto de Cabresto? Depois a gente teve a Era Vargas, a República Populista, que a gente tem, por exemplo, JK, Fundação de Brasília, um período de regime militar e depois a nova república que vem até hoje. Durante vários anos, o Enem cobrou muito, Era Vargas e ditadura militar. Isso não aconteceu no último ano. Então o Enem de 2019 preferiu fazer o quê? Trabalhar com vocês os conceitos. Vocês estão vendo que essa questão que a gente está trabalhando aqui é uma questão que você precisa saber alguns conceitos importantes. Por exemplo, volta lá nas alternativas. Política clientelista, arbítrio. Se você tem dificuldade de saber o que significa a palavra arbítrio, você vai ficar muito em dúvida aqui. Então vocês podem perceber que foi uma prova de história que trabalhou com conceitos, certo? Tem que ir raciocinando e ler com atenção. Bom, vamos para a última questão. Como eu disse para vocês, o que mais cai mesmo é a história do Brasil, mas eles colocam algumas coisas de história geral também, tá? Assuntos mais tradicionais, como o dessa questão que a gente vai ver, Antiguidade Clássica. Então vamos lá. Olha só, como todas as questões que a gente fez aqui, texto e enunciado. Primeiro no enunciado, então. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Bom, presta atenção, o Enem te contou várias coisas aqui. Primeiro que ele está falando que a questão é sobre a participação política na Antiguidade Clássica. E aí você tem que pensar na democracia ateniense, na forma de governo das cidades-estado lá da Grécia Antiga. Isso a questão está te contando. Vamos para o texto. A soberania dos cidadãos adotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total de homens livres podia variar muito,
sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Esse texto é do Ciro Flammarion Cardoso, A Cidade-Estado Clássica. Bom, todos vocês, quando tiveram aulas de Grécia, aprenderam que as cidades-estado da Grécia eram muito autônomas, cada uma tinha o seu próprio tipo de governo, as suas especificidades. Beleza. Aí, você está aqui vendo uma questão sobre participação política. E aí você vai ter que se lembrar o que era determinante para o cidadão ser um cidadão, para o morador da cidade-estado participar das decisões políticas. Você vai acabar lembrando lá do conceito de democracia de Atenas, onde só podiam homens, atenienses, ou seja, mulheres, não eram cidadãs, nem escravos, nem estrangeiros. E aí você vai pensando e lembrando do que você estudou de Grécia Antiga. Vamos para o enunciado. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Qual é o principal critério para a participação política? Letra A, controle da terra. B, liberdade de culto. C, igualdade de gênero. D, exclusão dos militares. E E, exigência da alfabetização. Quando você lê todas essas alternativas, você vê que elas acabam não se encaixando no conceito de cidadão da Antiguidade Clássica. E o que mais se encaixa é o controle da terra, que em muitas cidades-estado, a elite, ou seja, aquele grupo que são os cidadãos que podem participar das decisões políticas, são as pessoas também que tinham as melhores terras. Lembrando que na Grécia, terra fértil era raro, né? O solo é muito montanhoso. Então, mais uma questão aí tratando de um conceito, mais do que um fato histórico. No caso, o conceito de cidadania na Antiguidade Clássica. Uma coisa que ajuda muito, muito mesmo, a responder essas questões de história geral, assim como as de Brasil, que eu falei para vocês, pensarem na linha do tempo, é pensar na linha do tempo também, mas da história geral, da história mundial. E eu trouxe ela aqui para vocês. Olha só. Então a gente tem as divisões História Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Talvez você vira para mim e fala assim, nossa, tia Joyce, mas isso é tão básico. Os meus professores vivem fazendo isso e eu fico olhando para essa linha e tentando decorar. Não. Como que você tem que fazer? Toda vez que você for estudar história, esteja com essa linha perto de você e tenta encaixar. Tudo que você está estudando, tenta encaixar na linha, para você entender o contexto, para você entender a época. É a melhor maneira para aprender a história, é entendendo. Quando você conseguir visualizar essa linha do tempo na tua cabeça, tudo vai fazendo mais sentido e você vai aprendendo de verdade, e não só decorando, como a maioria das pessoas tenta fazer, tá? Então, para a gente terminar, eu trouxe para vocês algumas dicas. Dicas da tia Joy, olha só. A primeira coisa que vocês precisam se preocupar é entender conceitos básicos, conceitos que sem eles vocês não entendem nem o livro de história de vocês. Se vocês pegarem o livro de história que o professor de vocês trabalha, a apostila, se vocês não entenderem o significado de algumas palavras, aquele texto não vai fazer sentido na tua cabeça. Então você precisa saber o significado dessas palavras. Então entender o conceito. Olha só, o que é democracia, o que é teocentrismo, o que é feudalismo, capitalismo, absolutismo, a ideia de um Estado moderno, o antigo sistema colonial, que a gente viu aqui bastante hoje, o que é uma sociedade patriarcal, humanismo, liberalismo, neoliberalismo, o que é uma revolução. Todas essas palavras, né, todos esses conceitos têm que estar muito claros para vocês. Porque senão não adianta você ficar lendo o seu livro de história, ele não vai fazer sentido. E aí, tem mais. Todas as vezes que você for estudar algum processo histórico que se destaca mais, geralmente uma revolução, né, uma revolta, algum momento da história mais assim, importante que se destaca, qual que é a fórmula? Olha aqui. Sempre que você for ver Revolução Industrial, ou Revolução Francesa, ou Independência do Brasil, Proclamação da República, ou seja, assuntos que se destacam, o que você tem que tentar fazer? Tentar entender quais são as causas, ou seja, a época, como elas aconteceram e quais foram as consequências. É isso que importa. Quando você conseguir entender os conceitos, você vai ler, aquilo vai fazer sentido. E aí foca no porquê, no como e nas consequências. É entender, não decorar.
Oi, meus queridos, muito obrigada pela companhia. Foi um prazer gravar essa videoaula para vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo desempenho no Enem. E se você quiser ter acesso ao material teórico que eu usei na aula, é só vocês entrarem em contato, é só procurar o pessoal do Grupo FAEF por meio do WhatsApp. O número é 14 99600 7788. E lembrando, agora que acabar a aula, após a finalização desse vídeo, vai ter uma live lá no Instagram da FAIP, FAIP Marília, na qual ocorrerá o sorteio de vários prêmios, como tablet, almoço em restaurantes e bolsas de estudo. Mas muita atenção, somente vão concorrer aos prêmios aqueles que, além de inscritos, estiverem presentes lá na live. Então corre, vai lá na live da FAIP Marília, que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho e vai realizar o sorteio. Um grande abraço, beijo e lembre-se, o Grupo FAEF prepara você para o Enem, para a vida. FAIP-FAEF